Sabe, existe um planeta que assombra a imaginação humana há milênios atrás. Um planeta vermelho sangue cruzando o céu noturno. Os babilônios o chamavam de Nergal, o deus da guerra e da morte. Os gregos o chamavam de Ares, os romanos de Marte. É. Desde que percebemos que era um mundo real com montanhas, vales e calotas polares, sonhamos em ir para lá. É. A questão é a seguinte: quando você realmente analisa as implicações disso, quando faz os cálculos, quando considera distâncias, radiação, temperaturas, a física pura da viagem, percebe-se algo. Isso é preocupante. Enviar humanos a Marte parece quase impossível. Não. Não impossível no sentido de ser contrário às leis da física, mas impossível em um sentido prático, no sentido de humano. Os desafios são tão enormes, tão numerosos, tão implacáveis que às vezes eu. Será que realmente conseguiremos? E, no entanto, caminhamos na Lua. Nós temos conseguiu algo que parecia impossível há 60 anos. Então, talvez Marte esteja ao nosso alcance. Talvez subestimemos o que a humanidade é capaz de fazer quando realmente decide realizar algo. É essa tensão que me fascina, entre o aparentemente impossível e o oculto possível, entre o que a nossa intuição nos diz. Disse o que as equações permitem. Vamos começar com a distância porque é aqui que tudo começa, e é aqui que a maioria das pessoas perde o equilíbrio. A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. Isso é longe. Longe o suficiente para. A viagem dura 3 dias. É uma distância tão grande que os sinais de rádio levam de 1 a 3 segundos para percorrer um trajeto em uma direção. Mas é administrável. Está ao seu alcance. Marte é algo completamente diferente. Marte está a uma distância que varia entre 55 milhões e 400 milhões de quilômetros da Terra, dependendo da posição dos dois planetas em suas órbitas. Em seu ponto mais próximo, Marte está 140 vezes mais distante do que a Lua. Em seu ponto mais distante, está a mais de 1000 vezes mais distante. Deixe-me colocar isso em perspectiva. Se a Lua estivesse a 1 metro de você, Marte estaria a 20 metros de distância. No mínimo, e muitas vezes muito mais. É como comparar uma caminhada até a esquina da rua em uma maratona. Não, é pior do que isso. É como comparar uma caminhada até a esquina com atravessar um continente. A viagem à Lua durou 3 dias. A viagem a Marte dura entre 6 e 10 horas. Meses. Pense nisso por um momento. De 6 a 10 meses em uma caixa de metal, atravessando o espaço interplanetário. É mais longo que a maioria das gestações, mais longo que muitas. Relacionamentos românticos duram mais do que algumas guerras, e isso é só o começo. Você também precisa voltar. Quando os astronautas da Apollo tinham um problema, eles conseguiam se virar. Eles podiam usar a gravidade da nave para se apoiarem no eixo de comando. A Lua para retornar à Terra. Foi isso que a Apollo X fez. Eles deram a volta ao mundo. A Lua e retornou. A viagem de volta levou apenas alguns dias. Em Marte, não há como voltar atrás. Uma vez que você parte, está comprometido. Não pode voltar atrás até chegar a Marte, até ter esperado o tempo necessário. Que os planetas estão se alinhando favoravelmente tendo completado outra jornada de vários meses ou vice-versa. No total, uma missão a Marte dura no mínimo de 2 a 3 anos.
3 anos longe da terra firme. 2 a 3 anos em que o menor problema grave significa morte. É uma escala de tempo e distância que ultrapassa qualquer coisa que possamos imaginar. Nunca tentamos. E depois há a questão das janelas de lançamento. Não se pode ir a Marte quando você quer. As órbitas da Terra e de Marte precisam estar alinhadas favoravelmente. Isso acontece aproximadamente a cada os 26 meses. Portanto, se você perder a janela de lançamento, terá que esperar mais de 2 anos pelo produto próximo. Isso me lembra algo que Galileu disse. Ele estava falando sobre as marés e estava errado sobre a causa delas. Mas ele estava certo sobre algo mais profundo. Ele disse que a natureza, ela não se importa com nossos horários. Ela segue seus próprios ritmos, seus próprios ciclos, e nós temos que nos adaptar a eles. Não é ao contrário, Marte define seu próprio ritmo. Não podemos ir quando quisermos. Temos que esperar que o cosmos nos dá permissão. E se algo der errado durante a jornada, se um equipamento crítico falhar, se algo der errado, não tem como voltar atrás. Não dá para pedir ajuda. Centro de controle na Terra. Está a milhões de quilômetros de distância. Os sinais de rádio levam entre 4 e 24 minutos para uma viagem só de ida, dependendo de a distância. Quando você envia uma mensagem, precisa esperar entre 8 e 48 minutos por uma resposta. Imagine. É isso. Você tem uma emergência, um vazamento de ar, um incêndio, um problema médico. Você chama a Terra e então espera. Você espera no silêncio do espaço enquanto sua mensagem viajar à velocidade da luz no vácuo. E mesmo a essa velocidade, a velocidade máxima permitida no universo, leva minutos, às vezes quase uma hora, para se obter uma resposta. Os astronautas da Apollo. Poderíamos nos comunicar com o controle da missão em tempo quase real. Um atraso de 2 a 6 segundos é administrável. Podemos iniciar uma conversa. Você pode pedir ajuda e receber conselhos imediatamente em Marte. Isso. A comunicação em tempo real é impossível. Os astronautas terão que ser autônomos de uma forma que nunca experimentamos. Eles terão que tomar decisões de vida ou morte sem não poder consultar ninguém na Terra. Esta é uma mudança fundamental na forma como concebemos as missões. Espaço. Até agora, o controle da missão sempre esteve lá, sempre disponível, sempre pronto para ajudar. Em Marte, os astronautas estarão essencialmente sozinhos, como os grandes exploradores do passado, como Magalhães. Atravessando o Pacífico, como Shackleton preso no gelo da Antártida. Penso nisso com frequência. Uma ideia de Alexandre Siré que gosto de citar. A aposta da física é: essa realidade pode ser explicada pelo impossível. As leis da física frequentemente contradizem nossa intuição. Elas nos revelam coisas que nossa experiência cotidiana não nos mostra. E Marte é exatamente isso. Nossa intuição nos diz que é impossível, muito longe, muito perigoso, muito difícil, mas as equações dizem que é possível, que a física permite, que é viável se estivermos prontos para enfrentar o desafio. O desafio. A história da exploração de Marte é fascinante. Enviamos sondas a Marte desde os anos 1960 e a maioria falhou. As primeiras missões soviéticas foram desastres. A Mariner 3 falhou. A Mariner 1 teve sucesso em 1965.
enviando as primeiras imagens em close-up de Marte. Imagens que chocaram o mundo científico porque Marte não era o que esperávamos. Sem canais, sem civilização, sem vegetação, apenas um deserto frio. Estéril, cheio de crateras, um mundo morto. Ou pelo menos um mundo que parecia morto. AUE. No século XIX, o astrônomo Giovanni Schiaparelli observou linhas em Marte que ele tinha chamado canali. Em italiano, isso significa simplesmente canal, de formações naturais. Mas a palavra foi traduzida para o inglês como canais, de canais artificiais. E, de repente, a imaginação voou longe. Canais. Eles se referem a construtores. Construtores significava uma civilização. Marte era habitado. Perval Lowell, um astrônomo americano rico e apaixonado, dedicou sua vida a mapear seus canais. Ele viu uma complexa rede de linhas retas cobrindo o planeta. Ele imaginou uma civilização antiga lutando contra a desertificação do seu mundo, construindo canais gigantescos para trazer a água da encosta em direção à linha do Equador. Era ficção científica antes mesmo de existir, e estava errada. Os canais não existiam. Era uma ilusão de ótica, um artefato do olho humano tentando encontrar padrões na imagem borrada. Telescópios da época. A Mariner 4 destruiu esse sonho, mas criou um novo. Outro. Um sonho talvez mais modesto, mas também mais realista. Marte não era desabitada. Mas talvez já tenha sido, talvez a vida existiu ali, talvez ainda exista de alguma forma. Microscópicos, escondidos sob a superfície. Desde então, enviamos orbitadores. Landers, contratempos. Viking na década de 1970. Pathfinder e Sojourner na década de 1990, Spirit e Opportunity na década de 1990. 2000, Curiosidade em 2012, Perseverança em 2021. Cada missão nos ensinou algo. Algo novo. Descobrimos que Marte já teve água líquida, rios, lagos. Talvez até um oceano. Descobrimos moléculas orgânicas? Não. A prova da vida, mas também os elementos básicos da construção da vida. Nós mapeamos a superfície com incrível precisão. Analisamos a atmosfera, o solo, as rochas e tudo mais. Isso foi feito por robôs, máquinas maravilhosas, verdadeiras obras de engenharia extraordinárias. Mas, mesmo assim, são máquinas. Um geólogo humano em Marte poderia fazer em 1 hora o que um rover faz em 1 semana. Um astronauta poderia tomar decisões instantâneas, adaptar-se a situações imprevistas, explorar lugares que nenhum sonho poderia alcançar. A presença humana mudaria tudo. Mas enviar. Os seres humanos são outra história, infinitamente mais complexa. Uma história onde cada detalhe pode significar algo. A diferença entre a vida e a morte. Por que robôs podem se perder? É triste, é custoso. Mas não é trágico. Perdemos investigações, sofremos contratempos. Isso faz parte do jogo. A exploração espacial é difícil, às vezes, as máquinas falham. Mas perder astronautas é diferente. Perder uma máquina é inaceitável de uma forma que não é. E é por isso que enviar humanos em missões é tão importante. Marte é tão difícil porque temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazê-los de volta vivos. Porque falhar não é uma opção. Uma opção quando vidas humanas estão em jogo.
E, no entanto, ainda assim, devemos ir. Não porque seja fácil, mas justamente por ser difícil, porque é o próximo passo lógico em nossa expansão pelo cosmos. Por que permanecer em um único planeta? É colocar todos os nossos ovos na mesma cesta. É arriscar a extinção se algo acontecer com a Terra. Marte. Não é uma escolha, é uma necessidade. Uma necessidade para o futuro do nosso país. Espécies. Mas para alcançar isso, precisamos resolver problemas que parecem impossíveis. Problemas da física, engenharia, biologia, psicologia. Problemas que nunca enfrentamos antes. É isso que vamos explorar juntos. A própria jornada já é uma provação. Mesmo antes de chegarmos em Marte, mesmo antes de tentar pousar, é preciso sobreviver à travessia. Essa jornada está longe de ser trivial. Imagine-se confinado em um espaço não maior que um pequeno apartamento com 5 ou 6 outras pessoas por mais de 200 dias sem a possibilidade de sair de casa, sem possibilidade de ver nada além das mesmas paredes, as mesmas rostos, o mesmo ambiente artificial. E ao seu redor, vazio. Vazio. Que tenta te matar de 1000 maneiras diferentes. Essa é a jornada para Marte. O primeiro inimigo é o radiação cósmica. E esse é talvez o problema mais sério, um problema que ainda não sabemos realmente como resolver. Na Terra, vivemos no fundo de um oceano de ar, protegidos por um escudo invisível. O campo magnético da Terra desvia as partículas carregadas do vento solar, fazendo-as dançar ao redor da Terra. Polos onde se formam a aurora boreal e a nossa atmosfera, esses 100 quilômetros de gás acima de nossas cabeças absorvem a maioria dos raios cósmicos que nos atingem. Nunca pensamos nessa proteção. Sempre esteve lá. Faz parte do nosso ambiente natural, mas no espaço interplanetário, não existe. Além disso, os raios cósmicos galácticos são partículas originárias das regiões mais distantes do universo. Prótons, núcleos, hélio, íons pesados, todos acelerados a velocidades próximas à da luz por eventos cataclísmicos, supernovas, buracos negros, colisões estelares. Essas partículas viaja pela galáxia durante milhões de anos antes de chegar até nós, e viaja quase tudo. As paredes dos seus vasos sanguíneos, sua pele, suas células, tudo se decompõe. O DNA sofre danos ao longo de seu percurso, criando mutações e danos que se acumulam com o tempo. Einstein nos ensinou isso. Ele disse que nada pode viajar mais rápido que a luz, mas não nos contou que partículas viajam quase à mesma velocidade. A velocidade pode ser extremamente destrutiva. Este é um daqueles casos em que a física revela perigos que nossa intuição não poderia ter imaginado isso. O Sol também representa uma ameaça. Ele emite regularmente rajadas de partículas de alta energia. Esses eventos são imprevisíveis. Podem acontecer a qualquer momento. E se os astronautas forem apanhados numa erupção de grandes proporções sem proteção adequada, podem receber uma dose de radiação letal em poucas horas. Durante a missão Apollo, os astronautas tiveram sorte. Não houve erupções solares. Nenhum incidente grave ocorreu durante a viagem. Se tivesse ocorrido, as consequências teriam sido sérias, talvez ser fatal. Para uma viagem de vários meses a Marte, as probabilidades de encontrar um grande evento solar são altas. São muito mais altas
É quase uma certeza estatística. Levará algum tempo. Abrigos, refúgios fortemente blindados onde os astronautas podem se abrigar durante tempestades solares. Será necessário sistemas de alerta, sensores que detectam erupções e dão tempo para se abrigar. Mas mesmo com essas precauções, os astronautas acumularão uma dose significativa de radiação durante a viagem. Dose que aumenta o risco de câncer, dose que pode afetar o sistema nervoso, os olhos e a saúde. A longo prazo. É um preço a pagar, um risco a aceitar. O primeiro. Os exploradores de Marte serão pioneiros no verdadeiro sentido da palavra. Eles aceitarão perigos que não compreendemos completamente. O segundo inimigo é a ausência de gravidade. Nosso corpo é uma máquina projetado para funcionar sob a gravidade da Terra. Cada músculo, cada osso, cada órgão se desenvolveu para resistir a essa força constante que nos puxa para baixo. No espaço, essa força desaparece e o corpo reage. Ele se adapta, mas não da maneira que gostaríamos. Os músculos. Sem precisar mais lutar contra a gravidade, as águas começam a derreter. Sem mais esforço, as águas perdem sua densidade. O cálcio escapa para o sangue. O coração, não tendo mais que bombear contra a gravidade, enfraquece e encolhe ligeiramente. Os fluidos corporais são redistribuídos, subindo em direção ao centro do corpo. A cabeça, inchando o rosto, criando pressão sobre os olhos e o cérebro. Os astronautas na Estação Espacial Internacional fazem 2 horas de exercícios intensos todos os dias para contrabalançar seus efeitos. 2 horas por dia. E apesar disso, eles retornam à Terra enfraquecidos, com dificuldade para andar, tendo dificuldade para ficar em pé. Agora, imagine astronautas chegando em Marte, após meses em gravidade zero. Astronautas com músculos atrofiados. Para as águas frágeis e que devem imediatamente começar a trabalhar, sair da embarcação e construir um habitat. Explorar terrenos hostis em trajes espaciais que pesam dezenas de quilos, mesmo em. A gravidade reduzida de Marte é um problema sério. Existem ideias para criar gravidade artificial. Durante a viagem, a espaçonave, ou parte dela, gira para gerar força centrífuga. Mas os sistemas nunca foram testados por longos períodos. Não sabemos. Na verdade, tudo depende se funcionaria. O terceiro inimigo é talvez o mais insidioso, é o isolamento, a solidão cósmica. O ser humano é somos animais sociais. Evoluímos em grupos, tribos e comunidades. O cérebro está programado para a interação, para o contato, para a presença de outros. Privar um ser humano dessas coisas. E algo começa a rachar por dentro. Os astronautas marcianos serão os seres humanos mais isolados da história, mais isolados do que exploradores polares, mais isolados que marinheiros perdidos no mar, mais isolados que prisioneiros em celas de isolamento. Porque, pelo menos na Terra, você sabe que existem outras pessoas lá fora em algum lugar. Você sabe que se você grite bem alto, e alguém acabará te ouvindo. Na estrada para Marte, não há ninguém. Ninguém tem milhões por quilômetros ao redor. Apenas vazio, silêncio e algumas poucas pessoas trancados nesta caixa de metal com você. E você verá essas pessoas todos os dias. Todos os dias. Durante meses. Você verá os mesmos rostos,
ouvirá as mesmas vozes, tolerar os mesmos hábitos. Pequenas irritações se acumularão, as tensões aumentarão e surgirão conflitos. Vai entrar em erupção. Estudos sobre isolamento em espaços confinados nos ensinaram muito. As missões Antártida, submarinos, simulações de missões espaciais. Sabemos que o isolamento prolongado pode causar depressão, ansiedade, irritabilidade, em casos extremos, episódios psicóticos. Em uma missão a Marte, não há rota de fuga. Não há como voltar para casa se algo der errado. É ruim. Você não pode evacuar alguém que está perdendo o controle. Vocês ficam presos juntos, não importa o que aconteça, até que a missão terminou. A seleção da tripulação será crucial. Indivíduos excepcionais precisarão ser escolhidos. Não apenas tecnicamente competente, mas também extraordinariamente estável psicologicamente, capaz de resistir. Isolamento, capacidade de gerenciar conflitos, capacidade de permanecer funcional sob condições de estresse extremo. Por anos. Às vezes penso naqueles monges que viveram em mosteiros isolados por décadas. Aqueles eremitas que passaram a vida em solidão. Eles escolheram o isolamento, eles o desejaram e, mesmo para eles, foi difícil. Os astronautas marcianos não terão o luxo da contemplação. Eles terão que lidar com trabalho a ser feito, sistemas a serem mantidos, problemas a serem resolvidos. Talvez essa atividade constante os ajude. Talvez o fato ter uma missão, um propósito, uma razão para estar ali tornará o isolamento mais suportável, ou talvez não. Não sabemos. Só saberemos ao certo tentando. E ainda tem o atraso na comunicação, que eu já mencionei, mas você precisa entender o que isso significa. A vida cotidiana dos astronautas. Na Terra, estamos acostumados à instantaneidade. Uma mensagem enviada, uma resposta recebida, uma pergunta feita, um conselho obtido. Consideramos essa conexão como algo garantido. No espaço interplanetário, essa conexão é rompida. Não. Tecnicamente, os sinais radiais funcionam perfeitamente, mas a velocidade da luz impõe esse limite. O absoluto imposto pelo universo cria um abismo temporal intransponível. Quando você está a meio caminho de Marte, uma mensagem leva 10 minutos para chegar à Terra e mais 10 minutos para a resposta chega até você, 20 minutos no total para a menor troca de mensagens. E isso em março, do outro lado do Sol. O atraso pode chegar a 1 hora. Conversas em tempo real tornam-se impossíveis. Você não pode. Você não pode mais se comunicar com o controle da missão. Você não pode mais ligar para sua família e ouvir suas vozes. Resposta: cada troca de mensagem se transforma em um monólogo seguido de uma longa espera. Depois, outro monólogo. É um tipo diferente de solidão. Você pode se comunicar, mas não de verdade. Você pode compartilhar notícias, mas não momentos. Você está conectado e desconectado ao mesmo tempo. Para emergências, é ainda pior. Uma crise irrompe. Você envia um pedido de socorro e, durante 20, 30, 40 minutos, você tem que lidar com a situação sozinho, sem saber se a Terra recebeu sua mensagem, sem saber se algum conselho está a caminho, sem saber se você está fazendo as escolhas certas. Os astronautas da Apollo X trabalharam lado a lado com Houston para resolver sua crise. Dezenas de engenheiros na Terra, simuladores,
testes e soluções criativas transmitidas em tempo real. Esse tipo de colaboração será impossível para Marte. Os astronautas marcianos precisarão ser treinados para tudo. Para serem, eles terão seus próprios engenheiros, seu próprio médico, seu próprio psicólogo. Terão que tomar decisões cruciais sozinhos, na esperança de fazerem a escolha certa, sabendo que um erro pode custar-lhes a vida. É um nível autonomia e responsabilidade que nunca exigimos de ninguém na história da exploração. Espaço. Quando considero todos esses desafios, radiação, gravidade, isolamento, atrasos na comunicação, eu entendo por que algumas pessoas pensam que Marte está fora de alcance. Cada problema é enorme e eles se acumulam. Multiplica, entrelaça. Mas também me lembro do que ele disse. Bachelard. A ciência é pensar contra o próprio cérebro. É recusar evidências aparentes. É acreditar em equações mesmo quando elas contradizem nossa intuição. As equações dizem que Marte é alcançável, as leis da física permitem. Os problemas podem ser resolvidos um a um com inteligência, perseverança e coragem. Não será fácil. Será. Talvez seja a coisa mais difícil que a humanidade já empreendeu. Mas não é impossível. Suponha que sobrevivemos à jornada, a todos aqueles meses no espaço, à radiação, ao gravidade e isolamento. Finalmente chegamos a Marte, uma pequena esfera vermelho-dourada, que cresce lentamente nas vigias até se tornar um mundo. E agora, temos que pousar, este é talvez a parte mais assustadora de toda a missão. Os engenheiros da NASA chamam isso de 7 minutos de terror. Minutos durante os quais tudo precisa funcionar perfeitamente. 7 minutos durante os quais ninguém no mundo pode te ajudar. Minutos que determinarão se você vive ou morre. Por que é tão difícil? Por que pousar em Marte? Será mais complicado do que pousar na Lua ou retornar à Terra? A resposta está em uma palavra: a atmosfera. Ou melhor, a atmosfera ruim. Marte tem atmosfera, mas é a pior possível. Uma possível atmosfera para um pouso. Na Lua, não há atmosfera alguma. Um vácuo completo. Para pousar, basta usar os motores do foguete. Você freia até o que você tocou no chão. Suavemente, sem atrito, sem calor, apenas propulsão pura. É difícil, mas conceitualmente simples. Na Terra, é o oposto. Nossa atmosfera é espessa, densa, substancial. Quando uma espaçonave retorna do espaço, o atrito com o ar realiza o trabalho. O escudo térmico absorve o calor. O ar desacelera a espaçonave, os paraquedas se abrem e terminam o trabalho. A atmosfera da Terra é sua amiga. Ela está te atrasando sem motivo. Marte combina o pior de dois mundos. Sua atmosfera representa cerca de 1% da densidade da atmosfera do Terra. É quase nada. Mas não é nada. É espesso o suficiente para criar atrito, para aquecer seu navio, para exigir um escudo térmico. Mas não é grosso o suficiente para realmente te atrasar. Paraquedas não funcionam bem nesta atmosfera densa. Eles não conseguem. Ele não faria o trabalho que faria na Terra. Então você precisa de tudo. Um escudo térmico para sobreviver. Entrada atmosférica, paraquedas para reduzir um pouco a velocidade e retrofoguetes para finalizar o trabalho.
para pousar suavemente. 3 sistemas diferentes que devem funcionar na sequência correta e no momento certo, sem que o menor erro. E durante esses 7 minutos críticos, o centro de controle da missão na Terra não pode fazer absolutamente nada. Os sinais de rádio levam entre 4 e 24 minutos para viajar entre Marte e a Terra. Quando engenheiros em Houston, eles recebem o sinal anunciando o início da descida, mas o pouso já havia terminado há muito tempo. De uma forma ou de outra. Por outro lado, sucesso ou fracasso, eles só saberão mais tarde. No caso de contratempos com robôs, isso já é preocupante. Mas, pelo menos, se algo der errado, ninguém morre. Para uma nave espacial, transportar astronautas envolve riscos de natureza completamente diferente. E aqui está o problema adicional: os contratempos. Os robôs exploradores que enviamos a Marte pesavam algumas centenas de quilos. O Curiosity, o mais pesado de todos, pesava aproximadamente 900 quilogramas. Para posicioná-lo, tivemos que inventar um sistema extraordinário, o guindaste celestial. Uma plataforma que desce em voo pairado graças aos seus retrofoguetes e deposita o veículo explorador na extremidade do cabo, antes de se afastar e colidir mais adiante. Foi ousado, foi arriscado. E funcionou. Mas isso foi para 900 quilogramas. Uma espaçonave tripulada pesaria dezenas de toneladas. Talvez 40 toneladas, talvez mais. É uma ordem de grandeza. Uma escala completamente diferente. O guindaste celestial não funcionaria nessa escala. Os paraquedas são muito grandes. Desacelerar 40 toneladas na atmosfera marciana seria uma tarefa gigantesca, talvez impossível. Para fabricar, os retrofoguetes precisariam ser imensamente potentes, o que significa muito combustível. O que isso significa ainda mais massa para desacelerar, é o eterno problema da propulsão espacial. Quanto mais você quiser, quanto maior a massa transportada, mais combustível é necessário. Quanto mais combustível você tiver, maior será a sua massa. A equação de Tolkovsky repetidas vezes, essa restrição matemática implacável que governa toda a jornada. A SpaceX está trabalhando em uma abordagem diferente com sua Starship. A ideia é usar principalmente a propulsão durante toda a descida. Entre na atmosfera de barriga para baixo para maximizar o atrito, então troque para a posição correta e ligue os motores para os últimos quilômetros. Uma descida controlada por foguetes, exatamente como na Lua, mas levando em consideração a atmosfera. É ousado, é arriscado. Nunca foi feito antes. Marte. Os primeiros testes nos dirão se é viável. Há também o problema do terreno. Na Lua, os astronautas da Apollo conseguiam ver para onde estavam indo. Armstrong pilotou manualmente o módulo lunar para evitar um campo de a rocha que ele conseguia ver através da vigia. Ele escolheu seu local de pouso a tempo real. Em Marte, a situação é diferente. Durante a descida, a nave é envolvida por plasma em chamas, em seguida, por poeira levantada pelos retrofoguetes. A visibilidade é limitado. O terreno marciano é acidentado, pontilhado de rochas, de cratera, encostas, traiçoeiro. Aterrissar no lugar errado pode significar tombando, caindo ou ficando preso em uma posição impossível. Sistemas de navegação automática são essenciais. Câmeras, lidar-se.
radares que mapeiam o terreno em tempo real e guiam a embarcação para um local seguro. Essas tecnologias já existem. Já os usamos para golpes de backhand, mas nunca com cargas tão pesadas e em velocidades tão altas. Com vidas humanas em jogo. Uma vez apresentados, os problemas só se tornam evidentes. Para começar, por que há a questão da viagem de volta? E a viagem de volta requer combustível, muito combustível. A ideia: transportar todo o combustível necessário da Terra é praticamente impossível. As quantidades necessárias. Isso tornaria a nave pesada demais. Seria necessário um foguete gigantesco só para lançá-la da nossa órbita. Planeta. A solução emergente é fabricar o combustível no próprio local em Marte. É isso que chamamos de o uso de recursos. Marte possui os ingredientes necessários. A atmosfera é composta por 95% de dióxido de carbono e a água, na forma de gelo no solo e no polo. Com código e água, podemos produzir metano e oxigênio por meio de reações químicas conhecidas há mais de um século. Metano. Oxigênio como combustível, oxigênio como oxidante, o suficiente para lançar um foguete. O experimento Moxino Provera provou que era possível. Este pequeno dispositivo extraiu oxigênio da atmosfera com sucesso. Marciano em pequenas quantidades, é verdade, alguns gramas por hora. Mas o princípio funciona. Para uma missão tripulada, seria necessária uma versão industrial do MOXIE, uma fábrica capaz de para produzir toneladas de combustível. Essa fábrica deveria ser enviada a Marte antes dos astronautas, anos antes. O avanço funcionaria automaticamente, enchendo os tanques lentamente somente quando os tanques estariam cheios, e quando o retorno do combustível fosse garantido, os humanos seriam enviados. Isso é prudência elementar. Não enviamos pessoas a Marte sem termos certeza de que elas podem retornar. Se a produção de o combustível acaba, a missão é cancelada. Não estamos brincando com vidas humanas, mas essa abordagem aumenta a complexidade, anos de preparação adicional, equipamentos que deve operar de forma autônoma, sem manutenção, por anos em um ambiente hostil. Pontos de mais uma falha numa cadeia já longa e frágil. Penso frequentemente naquelas catedrais medievais, cuja construção levou séculos. Os arquitetos que lançaram as primeiras pedras sabiam disso. Jamais veria a obra concluída. Ele estava construindo para gerações futuras com fé absoluta no um projeto. Marte pode muito bem ser a nossa catedral. Um projeto que transcende a escala de uma vida humana. Um esforço coletivo que se estenderá por décadas. Os engenheiros que projetam os primeiros sistemas hoje talvez já não estejam mais lá quando os primeiros humanos pisarem na Terra. Solo marciano. Mas eles ainda constroem pedra após pedra, sistema após sistema. Sistema, com a fé de que vale a pena, com a certeza de que a humanidade deve se tornar uma espécie multiplanetária. Galileu apontou seu telescópio para o céu e viu mundos. Ele não conseguia alcançá-los. Ele nem sequer conseguira. Ele não conseguia imaginar como poderíamos alcançá-los, mas sabia que eles estavam lá. E esse conhecimento mudou tudo. Nós sabemos que Marte é alcançável. Sabemos que os problemas têm soluções. Sabemos que é extraordinariamente difícil, mas não impossível. E é esse conhecimento que isso impulsiona o progresso,
Essa certeza de que as equações permitem o que a intuição nega. Desta vez, na física, na engenharia, na capacidade humana de transcender limites aparentes. O pouso em Marte será o momento da verdade, o momento em que todas as teorias, todos os cálculos, todas as simulações serão confrontadas com a brutal realidade de outro mundo. 7 minutos de terror, 7 minutos que eles decidirão tudo. E então, se tudo correr bem, silêncio, o silêncio de um novo mundo, o silêncio da história se desdobrando. Os astronautas estão em Marte. O pouso foi bem-sucedido. A espaçonave está intacta, a tripulação está vivo. E agora começa o verdadeiro teste. Sobreviver por meses com um mundo que nunca conheceu a vida humana. Um mundo que faz de tudo para te matar. Marte é lindo. De certa forma. De certa forma. Essas imagens que nossas câmeras enviaram mostram paisagens de tirar o fôlego. Dunas de areia. Cavernas vermelhas e imensas, poros do sol azuis. Sim, azuis porque que a atmosfera marciana dispersa a luz de forma diferente da nossa. Mas essa beleza é mortal. Cada aspecto. Este ambiente é hostil à vida como a conhecemos. A atmosfera, antes de tudo, é composta por quase inteiramente dióxido de carbono. O oxigênio está praticamente ausente. Respirar o ar marciano, mesmo que uma única respiração seria fatal. Não apenas pela falta de oxigênio, mas também porque a pressão é muito alta. Tão baixo que seus pulmões não conseguiriam funcionar. Seus fluidos corporais começariam a ferver. Você perderia conhecimento em poucos segundos. Você estaria morto em menos de 2 minutos. Os astronautas terão que viver em bolhas. Habitats pressurizados com atmosfera artificial, oxigênio produzido e reciclado, código 2. Constantemente eliminado, um delicado equilíbrio químico mantido por máquinas que nunca devem falhar. Análise. De onde virá esse oxigênio? Em parte de reservas trazidas da Terra? Em parte da eletrólise de água, como na estação espacial, e em parte a conversão do código atmosférico através de sistemas como MOXIE, múltiplas fontes, múltiplos métodos porque a redundância é essencial quando sua vida depende de uma única opção. Um fluxo constante de moléculas invisíveis. Água, então, os humanos são criaturas aquáticas. Somos compostos por 60% delas. Precisamos delas constantemente. Para beber, para lavar, para cultivar plantas, para refrigerar nossos equipamentos. Precisamos transportar toda essa água. Extraí-la do solo seria impossível. A água é pesada, pesada demais. A solução é encontrá-la no local. E Marte tem gelo enterrado sob a superfície, gelo em polo, gelo em algumas crateras perpetuamente na sombra. Os astronautas terão que se tornar mineiros, perfuradores, extratores. Eles vão cavar o solo marciano para extrair o gelo. Eles vão derretê-lo, eles vão purificá-la, vão transformá-la em água potável. É trabalho, é energia como um equipamento que pode falhar. Mas é viável. Marte não é um deserto sem energia. Água. É um deserto com água escondida. Você só precisa saber onde procurar. E como extraí-lo. Alimentos são uma questão diferente, mais complexa e desafiadora. Incerto. Para uma missão que durasse vários anos,
Toneladas de alimentos teriam que ser trazidas da Terra. Alimentos liofilizados, desidratados e de longa duração, mas até mesmo a melhor comida espacial se degrada com o tempo. Nutrientes são perdidos, o sabor se torna monótono. O moral da tripulação está baixo. O ideal seria cultivarmos alimentos em Marte. Uma sobremesa pressurizada. Ou algo que crescesse lá. Legumes, grãos, talvez até frutas, alimentos frescos. Cor, variedade. Uma conexão com a Terra, com a vida, com o normalidade. Mas cultivar plantas em Marte não é simples. O solo marciano contém percloratos, compostos químicos tóxicos prejudiciais às plantas e aos seres humanos. O solo precisaria ser purificado ou utilizado. Agricultura hidropônica. A luz solar em Marte é mais fraca do que na Terra. Aproximadamente 43% da intensidade que chega à Terra. Sabemos que as plantas cresceriam mais lentamente. Talvez seja necessário complementar a iluminação artificial, que consome energia preciosa. E nós realmente não sabemos como as plantas reagiriam. A gravidade marciana a longo prazo. Marte tem aproximadamente uma vez a gravidade da Terra. Isso é suficiente para que as raízes cresçam adequadamente. Para que os caules se desenvolvam normalmente. Serão realizados experimentos. Os passos necessários envolvem tentativa e erro, ajustes e muito mais. A energia é a força vital de toda essa empreitada. Sem energia, nada funciona. Sem produção, sem oxigênio, sem extração de água, sem aquecimento, sem comunicação, sem vida. Existem duas opções principais: energia solar e energia nuclear. Painéis solares funcionam em Marte. Nossos veículos exploradores têm. Elas já foram comprovadas, mas têm suas limitações. A poeira marciana se deposita nos painéis e reduz sua eficácia. Tempestades de poeira globais podem bloquear a luz solar por semanas. O rover Opportunity foi destruído por uma delas. Em 2018. Seus painéis cobertos de poeira, incapazes de recarregar suas baterias. Elas se desligaram para sempre. A energia nuclear é a alternativa. Um pequeno reator poderia fornecer um suprimento constante de eletricidade, independentemente do clima ou das estações do ano. A NASA está desenvolvendo reatores compactos para emissão espacial. Eles são confiáveis, duráveis e potentes, mas também pesados e politicamente sensível. Para uma base marciana viável, provavelmente ambos serão necessários. Painéis solares para operação normal, reatores nucleares como fonte primária ou de reserva, redundância. Novamente. E sempre, o frio é um inimigo constante. Marte é um mundo congelado. A temperatura média ronda os 60 graus Celsius negativos. É mais frio do que na Antártida, mais frio do que em qualquer outro lugar. Que lugar habitado na Terra? No ponto mais quente do verão marciano, no Equador, ao meio-dia, a temperatura pode chegar a cerca de 20 graus. Quase agradável. Mas à noite, mesmo no verão, as temperaturas despencam para menos 70. Menos 80 graus. E no inverno, nas regiões polares, podem cair para 125 graus. A habitação deve ser aquecida continuamente. O isolamento deve ser excelente. Os trajes espaciais terão que proteger contra o frio mortal em cada caminhada espacial. E depois ao
Poeira, aquela fina poeira vermelha que cobre tudo em Marte. Não é. Tal como o pó terrestre, é abrasivo, infiltra-se por todo o lado e provavelmente é tóxico. Na Lua, a poeira já era um problema. Os astronautas da Apollo. Eles reclamaram que os pneus grudavam em tudo, arranhavam suas viseiras, e irritavam seus pulmões e que eles só estavam lá há alguns minutos. Dias. Em Marte, os astronautas ficarão por meses, talvez anos. O controle da poeira será uma batalha diária. Serão necessários procedimentos de descontaminação para entrar e sair das instalações. O habitat, sistemas de filtragem para manter o ar limpo, protocolos rigorosos para minimizar a contaminação. E se alguém ficar doente? Se alguém se ferir gravemente na Estação Espacial Internacional, um astronauta doente pode ser evacuado para a Terra em poucas horas. Em Marte, essa opção não existe. Evacuação. O tratamento médico é impossível. Os astronautas terão que se tratar sozinhos. Eles serão, naturalmente, treinados em primeiros socorros, em medicina de emergência, talvez até mesmo procedimentos cirúrgicos básicos. Eles terão equipamentos médicos. Eles terão medicamentos e guias detalhados, mas não serão médicos nem cirurgiões. Se uma apendicectomia for realizada. A questão é: se um acidente causar hemorragia interna, se um câncer se desenvolver, o que fazemos? Consultas com médicos na Terra serão possíveis, mas com um tempo de espera de 20 minutos ou mais. Isso não é. Não se trata de medicina em tempo real, mas sim de correspondência médica. Essa é a realidade para os futuros astronautas. Os marcianos terão que aceitar isso. Eles partirão sabendo que uma emergência médica grave pode ser uma sentença de morte. Eles ainda irão embora, mesmo considerando todos esses desafios. A atmosfera irrespirável, a água para extrair, comida para cultivar, energia para produzir, frio para combater, poeira para controlar, doenças para curar. Veja um sistema de complexidade vertiginosa. Cada elemento depende dos outros. Uma falha em uma área pode levar a outras. A corrente é longa e cada elo deve resistir. É a engenharia de sistemas no mais alto nível. É o projeto de um ecossistema artificial completo, uma bolha de vida terrestre, transplantado para um mundo morto. Isso é possível? Tecnicamente, sim. Cada um. Todo problema individual possui soluções conhecidas ou concebíveis. Sabemos como produzir oxigênio, sabemos extrair água. Sabemos como cultivar plantas em ambiente controlado. Sabemos como gerar energia, mas fazendo com que tudo isso funcione em conjunto de forma confiável por anos em milhões de quilômetros de qualquer ajuda possível, esse é o desafio. Não é muita coisa. O maior desafio de engenharia da história da humanidade. Einstein disse que tudo deveria ser feito o mais simples possível. Possível, mas não mais simples. Em Marte, essa máxima assume todo o seu significado. Os sistemas precisam ser simples para serem confiáveis, mas não podem ser simples demais, pois isso afeta a sobrevivência. Requer um certo nível de complexidade. Encontrar esse equilíbrio será o trabalho de uma geração de engenheiros, pessoas que dedicarão suas carreiras a resolver esses problemas um por um, parte por parte. E um dia, se tudo correr bem, os humanos viverão em Marte. Respirarão ar produzido por máquinas. Beberão água extraída. Solo congelado. Eles comerão vegetais cultivados sob luzes artificiais.
Eles serão os primeiros marcianos. Conversamos sobre a jornada, o pouso, a sobrevivência. Mas resta apenas um passo crucial, talvez o mais difícil de todos, o retorno. Porque o objetivo não é enviar humanos para morrer em Marte. O objetivo é enviá-los e trazê-los de volta vivos, saudáveis e capazes para relatar o que viram e vivenciaram. E o retorno apresenta problemas que ainda não resolvemos de fato. Primeiro, eles têm que esperar. Os astronautas não podem partir quando querem. Eles têm que esperar que as órbitas de Marte e da Terra estejam favoravelmente alinhadas. Isso acontece aproximadamente a cada 26 meses. Os astronautas passarão no mínimo 18 meses em Marte, provavelmente mais, quase 2 anos em um mundo hostil, muito distante de tudo antes mesmo de pensar em voltar. Depois, você tem que decolar. E decolar de Marte não é fácil. Marte é menor que a Terra. Sua gravidade é mais fraca, cerca de 1/3 da do nosso planeta. Isso é uma vantagem para a decolagem. É preciso menos energia para escapar da gravidade marciana do que da gravidade terrestre. Mas é necessário. Ainda requer energia. É preciso combustível. E esse combustível, como expliquei, terá que ser produzido em local de recursos marcianos. Metano e oxigênio produzidos a partir do código atmosférico. E gelo de água. Armazenado por meses, talvez anos, pronto para o dia da partida. Se esta produção falhar, se as reservas forem insuficientes, os astronautas serão presos. Sem combustível, não há como voltar. É tão simples e tão terrível quanto isso. É por isso que a produção o combustível precisará ser fornecido bem antes da chegada dos humanos. Sistemas automatizados serão enviados com antecedência, operando por conta própria durante anos, enchendo lentamente os tanques. Só quando tudo estiver pronto, quando o combustível de retorno estiver garantido, é que os astronautas serão enviados. Essa é preciso ter cautela básica. Vidas humanas não são para brincadeira. A própria decolagem será um momento tenso, extremo. Após meses em Marte, em gravidade reduzida, os astronautas ficarão enfraquecidos. Seus músculos terão perdido ainda mais massa, apesar do exercício. Seus ossos ficarão ainda mais frágeis e eles terão que resistir às forças do decolagem. A aeronave de retorno será mais leve do que a que pousou. Grande parte da estrutura permaneceram em Marte. Apenas a cápsula de retorno partirá, impulsionada por motores movidos pelo combustível produzido localmente. Se tudo correr bem, a espaçonave se libertará da gravidade de Marte e se lançará em direção à Terra. Outra viagem que durou vários meses. A radiação, a gravidade. Isolamento mais uma vez, mas desta vez com a Terra no final, com a casa se aproximando, e então a chegada, a reentrada na atmosfera terrestre. Depois de anos no espaço e em Marte, os astronautas enfrentarão a gravidade terrestre completa. Força, um choque para seus corpos enfraquecidos. Os astronautas retornando de estadias de 6 meses na estação. Os astronautas têm dificuldade para andar. Sentem-se fracos e desorientados. Levam semanas para se recuperar. Os marcianos terão passado de 3 a 4 anos longe da gravidade da Terra. Mesmo com exercícios, mesmo com gravidade Marte parcial,
sua reabilitação será longa e difícil. Talvez que eles nunca recuperarão totalmente a condição física que tinham antes da viagem. É um preço a pagar, um sacrifício feito para ter. Eles foram os primeiros a abrir caminho, agora vamos dar um passo atrás. Vamos analisar o quadro geral. Por que estamos fazendo tudo isso? Por que estamos aceitando esses riscos, esses perigos, dificuldades, esses sacrifícios? A resposta óbvia é a curiosidade. Do ponto de vista científico, Marte pode nos ensinar coisas extraordinárias sobre a origem da vida, sobre a história do Sistema Solar, em nosso próprio planeta. Robôs podem. Eles poderiam fazer muito, mas as pessoas no terreno poderiam fazer muito mais. Mas acho que o verdadeiro motivo é mais profundamente. Somos uma espécie exploradora. Está na nossa natureza. Desde que nossos ancestrais deixaram a África, há dezenas de milhares de anos, nunca parou de seguir em frente, parou de atravessar montanhas, parou de cruzar oceanos, parou de ir ver o que havia além do lado do horizonte. Esse impulso não é racional. Não pode ser justificado por uma análise de custo-benefício. Ela é simplesmente o que nós somos. Uma espécie que se recusa a ficar parada. Uma espécie que observa o estrelas e imaginando como chegar lá. Marte é o próximo horizonte, o próximo continente a explorar, o próximo desafio a superar. Mas existe também uma razão mais pragmática e urgente. A Terra é frágil. Nós agora sabemos mais do que nunca. Asteroides às vezes caem, supervulcões às vezes despertam. O clima está mudando, pandemias estão acontecendo. Nossa civilização é vulnerável de maneiras que não sabemos. Vamos encarar a realidade. Enquanto a humanidade existir em um único planeta, ela corre o risco de extinção. Um evento catastrófico, um único evento poderia destruir tudo. Tudo que construímos, tudo que aprendemos, tudo sobre nossa história, nossa arte, nossa ciência, nossa música e nossos sonhos. Tornar-se uma espécie multiplanetária é como fazer um seguro contra a extinção. É como espalhar ovos em várias cestas. Isso garante que, mesmo que algo terrível aconteça à Terra, a humanidade continuará existindo. Em algum lugar. Marte não será fácil de colonizar. Será um mundo hostil. Hostil, implacável. Os primeiros colonizadores sofrerão, alguns morrerão. Talvez, mas seus descendentes se adaptarão. Aprenderão a viver em Marte. Um dia, Marte terá seu próprio planeta. Civilização, sua própria cultura, sua própria identidade, e a humanidade serão mais forte, mais resistente, mais difícil de apagar. Muitas vezes penso em como será a primeira pegada humana em solo marciano. Aquele momento em que um belo pé emergirá da espaçonave e afundará na superfície. A poeira vermelha. Aquele momento que mudará tudo, assim como o passo de Armstrong na Lua, mas ainda mais porque Marte está mais longe, é mais difícil, mais definitivo. Armstrong disse uma breve frase dita ao pisar na Lua, um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. O que será que? Primeiro ser humano em Marte? Que palavra escolherão para marcar este momento? Não sei. Mas eu sei que esse momento chegará. Não amanhã. Talvez não daqui a 10 anos, mas chegará. Porque nós somos o que somos. Um tipo de criatura, daquelas que olha para o impossível e ainda diz, Galileu apontou seu telescópio para
Ele viu o céu e os mundos. Não conseguia alcançá-los. Nem sequer conseguia imaginar como, mas sabia que eles estavam lá. E esse conhecimento mudou tudo. Sabemos que Marte está lá. Sabemos que podemos fazer isso. Sabemos que é extraordinariamente difícil, mas não impossível. E isto. O conhecimento nos impulsiona para a frente como uma promessa, como um desafio, como um destino inscrito em nosso destino como espécie. Os obstáculos são imensos, a jornada é perigosa, a sobrevivência é precária, o retorno é incerto. Cada passo é um desafio que parece insuperável, mas nós temos. Já superamos o insuperável. Caminhamos na Lua com computadores menos potentes que um calculadora. Enviamos robôs para Marte que trabalharam por anos. Construímos uma estação espacial onde humanos vivem permanentemente há mais de 20 anos. Sabemos como fazer as coisas. Impossível. Essa é a nossa especialidade. Então sim, Marte é impossível. De acordo com qualquer medida razoável. Enviar humanos a Marte e trazê-los de volta vivos deveria ser impossível. Os desafios são numerosos demais, complexos demais, demais. Impiedosos, mas faremos mesmo assim porque é assim que somos. Sonhadores, exploradores, construtores, criaturas que contemplam o horizonte e se perguntam o que há além. E um dia, talvez, não mais. Não durante a minha vida, mas um dia crianças nascerão em Marte. Elas olharão para o céu e verão uma pequena estrela azul. E eles saberão que foi daqui que vieram seus ancestrais. Eles serão os primeiros verdadeiros marcianos, os primeiros humanos para quem a Terra será um mundo distante, um lugar de lendas, uma memória ancestral. E eles observarão as estrelas também, e elas se perguntarão o que existe além, porque é isso que fazemos. É isso que é o que sempre fizemos. É o que sempre faremos. O universo é vasto e estamos apenas começando. Sim.